Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, é uma satisfação em poder ministrar para vocês as lições da EBD. E estamos chegando, ou chegamos, na última lição, a lição 13, que tem por tema o título da capa, do design dessa lição: o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Então, é um resumo, é um apanhado de todas as 12 lições, concluindo na lição 13. Peço para você que pela primeira vez está em nosso canal, por gentileza, fica conosco até o final, dá o seu joinha, se inscreve em nosso canal, compartilhe nossos vídeos, ok? Participe, comentando também. Você que já é inscrito, por gentileza, traga mais um, comente e compartilhe os nossos vídeos e dá o seu joinha, que é muito importante para o nosso canal se desenvolver através do YouTube. Esse canal abençoado, onde nós temos o lema e o tema: cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. A EBD é a única escola do mundo que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Não saia daí e vem comigo para essa última lição abençoada. Mas antes vamos fazer aqui um apanhado de todas as lições para nós concluir com chave de ouro essa lição de número 13. Vamos lá? O nosso comentarista, como todo mundo já sabe, é o pastor Eninaldo Renovato. Começando aqui do sumário: os homens das quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Nos diz assim, lição 1, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Segunda lição, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Terceira, a importância na espera do cumprimento da promessa. Quarta, a confirmação de uma promessa. Quinta, o juiz contra Sodoma e Gomorra. Sexta lição, o nascimento de Isaac. Sétima, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Oitava lição, Isaac, herdeiro da promessa. Nona, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Décima, a experiência transformadora de Jacó. E a 11ª lição, Jacó, de enganador a homem de honra. A 12ª, a reconciliação de Jacó com Esaú. E a 13ª, que vai ser objeto de estudo agora, vai ser a lição que nós vamos estudar, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó, que é o tema, a parte B da capa da revista. Temos na primeira parte, homens dos quais o mundo não era digno, e na segunda, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Então, é a conclusão de todas essa lição, a lição de número 13. O tema da lição de número 13, já dissemos, ela vai ser lecionada na sua classe dia 28 de junho de 2026. O legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Texto áureo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Verdade prática. Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 8 ao 12, 17 ao 21. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um
e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, ou seja, o seu próprio filho. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bastão. Olha aí que leitura maravilhosa. E sem perca de tempo, vamos, o nosso conteúdo. A lição, como é de praxe, ela tem a introdução, que é uma visão geral de todo o conteúdo, e também é dividida em 3 tópicos principais. O legado de Abraão, vamos ver de primeira mão. No segundo tópico, o legado de Isaque. E no terceiro, nós vamos ver o legado de Jacó. Então vamos ver aí o que esses 3 homens deixou, não só para o povo de Israel, não só para a igreja de Cristo, mas para a humanidade inteira, ok? Então vamos à nossa introdução dessa lição abençoadora. A introdução da lição de número 13, nossa última lição desse segundo trimestre abençoado, ok? Com esta lição, encerramos o trimestre de estudos a respeito do patriarca Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para toda a humanidade em todos os tempos. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm o exemplo de fé e a obediência dos patriarcas, a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Então esse legado atingiu esses 3 tipos de povos: Israel, Igreja do Senhor e o gentil ou a humanidade inteira que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, mas serve de um legado, de um parâmetro para essas pessoas. Então vamos ao primeiro tópico da nossa lição, o legado de Abraão. O primeiro personagem é Abraão, aonde começou essa jornada, com quem Deus começou essa jornada, esse personagem que é o nosso pai na fé ou da fé. Primeiro subponto do primeiro tópico, o alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à igreja de Cristo. Ela alcançou todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. As famílias da terra serão abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Na genealogia de Jesus, apresentada no Evangelho de Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. Os que creem em Jesus como Salvador, pela fé, são filhos de Abraão, Gálatas 3:7. Então nós vemos aqui nessa lição algo curioso, algo interessante. Veja bem, não só a igreja, não só o povo de Israel, mas todos, todos que abençoarem Israel serão abençoados. E abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Veja bem, meus queridos, nós vemos que os estudiosos chegaram a uma conclusão que Estados Unidos das Américas, eles são prósperos e hoje é o xerife do mundo, né? Eles, quase todas as nações, está debaixo do seu poderio, toma decisões, e segundo estudiosos, porque eles, né, ficaram do lado de Israel, em todo o tempo defendendo Israel, né, a favor de Israel. E aqui a palavra de Deus concorda com esses estudiosos, dizendo que aqueles que abençoarem a Israel, que são descendência, né, que são família de Abraão, Isaac e Jacó, serão abençoados. Então nós vemos que isso, né, condiz com a verdade. Então os Estados Unidos é uma nação abençoada porque nunca deixou de estar ao lado de Israel nas piores situações, nas melhores situações, ok? Então nós vemos isso aí. E nós vemos também que muitas nações também, elas perdem de não estar do lado de Israel, né, de amaldiçoar Israel. E segundo a escatologia, no final do tempo, as nações se revoltarão contra Israel, porque ele é um país próspero, apesar de ser menor do que o estado de Mato Grosso, o país, ou o mesmo tamanho, super pequeno, mas uma potência, tá? Não vou considerar a segunda potência, mas está entre as potências, né? Aí entre Estados Unidos e China e outros países a mais, que eles se concorrem pela a sua potência bélica, por armamento, bomba atômica e pelo seu conhecimento, tanto na ciência, né, como em outras áreas. Israel sempre está na frente, sempre está se despontando, porque eles são a menina dos olhos de Deus. E no final acontecerá a grande Armagedon, a guerra do Armagedon, e as nações revoltarão contra Israel, mas haverá nação que defenderá Israel. Mas Cristo entrará em ação e salvará Israel dessas nações que lutarão contra Israel na grande guerra do Armagedon. Mas as nações que ficarem do lado de Israel, elas serão separadas e entrarão com Israel para o milênio. Não vou entrar nesse detalhe, mas vocês vejam como é importante sabermos dessa questão, porque a palavra de Deus é fiel. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Só uma pincelada, não vamos entrar em escatologia, porque senão nós tomamos muito tempo aqui. Vamos então para o segundo ponto, ou segundo subponto desse primeiro tópico. A fé incondicional de Abraão. O que é fé? É o firme fundamento, como diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, né? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 e 1. Abraão demonstrou ter uma fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Ele estava em sua terra, junto de sua família, num lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. E ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Veja bem, Abraão era de uma família pagã que vivia naquelas regiões ali da Mesopotâmia, ok? E veja bem, era todo o povo ali, os seus pais adoravam, né? Era idólatra, adoravam bezerro de madeira, de metal, adoravam o sol, adoravam animais, né? E assim por diante, tá? Mas Deus viu em Abraão uma fé diferente. Segundo alguns estudiosos, uma história extrabíblica, né? A história extrabíblica, ela é aceitável, né? Até certo ponto. Agora, a história antibíblica, essa não é admitida nós falarmos, ok? Então, conjecturas que Abraão, segundo alguns estudiosos, ele sempre estava observando que aquele povo adorava as criaturas, né? A natureza, o sol, a lua, os elementos da natureza, por ele observar que por detrás daqueles elementos, por trás daqueles animais, existia um Criador superior.
E ele começou a exercitar a sua fé. E Deus viu nele esse dom, essa capacidade. E ele caiu na graça do Senhor. E o Senhor falou com ele. Disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Porque Deus tinha um plano, um projeto para que de Abraão surgisse o povo de Israel que ia evangelizar e ia convencer o mundo de um único Deus verdadeiro. Porque o homem, depois, após o pecado, a sua natureza caída, ele distanciou de Deus, né? Como fez, né? São descendentes de Caim, que saiu da face da presença de Deus e foi viver sua vida. Então eles começaram a levantar deuses, né? Na falta de adorar o Deus verdadeiro e do conhecimento do Deus verdadeiro, essas nações começaram a adorar o ídolo, adorar o sol, os animais, certo? E agora Deus então levanta Abraão para que dele, né, o povo de Israel viesse a testemunhar que existe um único Deus verdadeiro e que eles pudessem então convencer esse povo, né, converter esse povo ao Deus verdadeiro. Mas vemos que por causa dos gentios, para que os gentios entrassem também na herança de Abraão, como o pai da nossa fé, então Israel, ele falhou nessa missão. E ele entrou em um sono profundo. E agora, então, entra em ação a igreja de Cristo. Enquanto Israel está em stand-by, né? O templo de Israel, ele está dormindo, né? Não reconheceu Cristo como Filho de Deus, mas no final ele vai reconhecer. Ok, não vamos entrar nessa escatologia, mas vemos que aí entrou o tempo do gentio. E hoje a igreja convertida a Cristo era o gentio. Então nós temos 3 tipos de povos na face da terra: o povo de Israel, o povo gentio e a igreja de Cristo, que é formada por judeus e gentios. Então é importante nós observar esta questão, tá? Nesse segundo ponto, tá? O que é fé, né? E Abraão exercitou essa fé e Deus falou: sai do meio desse povo idólatra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu pela fé, ele creu nesse Criador que estava comandando todo o universo, todos os animais, todo o povo, o sol, a lua, o universo, e ele saiu pela fé, sem saber para onde ia. E cada lugar que ele chegava, ele levantava um altar pela fé e adorava esse Deus do céu. Então começou-se então o exercício da fé e até hoje, né? É impossível agradar a Deus sem fé, porque importa os que aproximam de Deus têm a fé que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, ok? Avançando para o terceiro subponto desse primeiro tópico, a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrou em Harã, o caminho de Canaã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagado a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude da fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e seus descendentes. Gênesis 22, verso 15 e 18. Veja bem, se fosse hoje, quem sabe, né? Celso, sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, pega a sua família e vai para um lugar, né, que eu vou te mostrar. Quem sabe Etiópia, quem sabe aí alguns países do continente asiático, né, e assim por diante. Menos pelos países próximos, porque todo mundo quer ir para os Estados Unidos, quer ir para os países da Europa, mas para esses países, né, que é mais pobre, né, e a economia é mais fraca, né. Rapaz, certamente eu iria questionar, certamente você iria questionar, mas por quê? Por que não me deixa aqui ou me manda, né, para os Estados Unidos, me manda para outro lugar mais próximo? Talvez eu questionaria, mas Abraão não fez isso. Ele aceitou, independente do que iria acontecer pela essa jornada, por essa missão que Deus lhe havia proposto. E assim nós devemos ser. Quando Deus falar conosco, nós temos que usar a nossa fé. Isso é fé. A fé, como diz aqui, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera que vai acontecer, tá? E a prova das coisas que não se veem. Mesmo você não vendo, você sabe que Deus é fiel e vai acontecer aquilo que Ele prometeu. Isso é fé.
Isso é a fé incondicional. Avançando para o terceiro e último tópico da nossa lição, ou nós já dissemos, né? Abraão confirmou, vamos ler mais uma vez. O terceiro, a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã e caminhou de Canaã, ou seja, a caminho de Canaã, tá? Só repetindo aqui a lição para vocês entenderem mais profundamente. Ele poderia ter questionado, como nós dissemos, indagado a Deus, mas não questionou nada. E sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude da fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e seus descendentes. Veja bem, irmão, não foi só nesse episódio do chamar Deus, mas também foi no Monte Moriá, ou no monte em Moriá, também chamado Monte Moriá. Quando ele teve o seu único filho e pede o seu único filho para ser sacrificado, Deus prova mais uma vez a fé de Abraão. Veja bem como ele foi provado, porque a nossa fé é provada como ouro no fogo. E ele entregou o seu filho, mas na hora que ele ia executar, Deus bradou do céu dizendo, não faça tal, porque agora eu sei que tu crê, tu me amas e tua fé foi provada. Foi provada e agora é aprovada. Então é assim que Deus quer de nós, que nós confiamos nele, porque ele é fiel. Mesmo não vendo, nós cremos e esperamos que vai acontecer. No segundo ponto, no segundo tópico, o legado de Isaac. Primeiro subponto, o significado do nome. Tá? Então nós vimos aqui no primeiro, nós vemos o legado de Abraão. Agora nós vamos ver o legado de Isaac, que é filho de Abraão. Ok? O significado do nome. O nome Isaac significa riso, ou ele ri. Tá? O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria aos seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Gênesis 21, verso 1 ao 7. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também, em algum momento, sorrir de alegria. Então nós vemos aqui nesse primeiro subponto, né, que quando Abraão e Sara tiveram, agora era Abraão, que é pai de multidões, e Sarai, e agora Sara, que é mãe de multidões também, ok? São o significado desses nomes. Então quando eles recebem, né, essa promessa de Deus, eles riem, já estavam velhos, certo? Agora Sara com 89 e Abraão já com 99, quase 100 anos. E de repente, Sara tinha perdido o costume das mulheres. De repente Deus, né, fertiliza novamente o útero de Sara. Abraão de borocochô torna a ser jovem de novo. Então eles se relacionam e agora Sara gera um filho. E todo mundo que viu isso riu, porque já estavam avançados em idade. Então por isso foi chamado Isaac, que significa riso ou ele ri, né? Ou eles riram por causa desse milagre, né? Riram de alegria do cumprimento da palavra de Deus. Então tem coisas na nossa vida, meus queridos, que parece ser impossível, como era impossível na vida de Sara e de Abraão, já avançada em idade. Tem coisas que parece que nunca vai cumprir, mas quando você veja, o milagre aconteceu e o nome de Deus é glorificado e as pessoas que estão próximas aceitam Jesus como Salvador por causa da tua vitória, do teu milagre e do teu testemunho. Aleluia! Vamos então ao sinop, né, a conclusão desse primeiro subponto, que diz assim: as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Então o nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim Isaac se tornou um sinal de legado, da alegria e da esperança produzida pela fé. Então por isso que Abraão foi chamado pai da fé. No segundo subponto, do segundo tópico, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa, aprendeu com
o exemplo de seu pai, a depender de Deus em todas as coisas. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares, invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com o Deus dos seus pais. Gênesis 26, versículo 24 e 25. Mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou em fé e foi abençoado em tudo o que fez. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai e confiando na provisão divina. Gênesis 26, 18 e 22. O legado de Isaac e o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Veja bem, meus queridos, Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai. Isaac acompanhava o seu pai em todos os detalhes. Viu seu pai levantar altar e adorar a Deus, foi ao monte para ser sacrificado pelo seu pai e viu o milagre de Deus acontecendo, certo? Na sua vida. Então ele segue o exemplo. E quando ele chega nas dificuldades, nas provações, ele então tem suporte para suportar e vencer aquelas adversidades. Veja bem, ele chegou nessa terra, aonde ele nasceu, certo? E ali os povos, ok? Essa terra onde ele estava vivendo, tá? Dos cananeus ali, eles começaram a ficar com inveja de Isaac, como tiveram inveja de Abraão, porque ele prosperava. Tudo que ele punha a mão, acontecia e era próspero. E ele crescia grandemente. Então os povos ficaram com inveja. Os poços de herança que Abraão deixou para ele, de águas, eles entulharam. Ele ia lá, desentulhava, abria os poços, vinham os filisteus, entulhavam novamente, mas ele não foi guerrear, não foi criar questionamento, mas calado e pela fé ele foi vencendo, reabrindo esses poços. Foi um momento que chegou que os povos eles tiveram que confessar e aceitar, porque eles não venciam Isaac, porque ele era um homem próspero e ele era um homem perseverante em adorar a Deus. E eles disseram, olha, nós vemos que tu és servo de Deus, então não há como nós lutar contra você. E fizeram uma aliança com Isaac. E mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. E certamente muitas pessoas daquele legado ali aceitaram o Deus de Isaac, porque eles viram que Deus estava com ele. No terceiro subponto, Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de construir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi resposta à oração e o resultado da providência divina. Gênesis 24, versículo 63 ao 67. O texto bíblico mostra Isaac em atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração e de comunhão com o Senhor. Gênesis 24 e o 63. Seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus. E dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para guiar nosso relacionamento, decisões e planos. Veja bem, o mesmo problema de Rebeca aconteceu com Sara ou Sarai. Sarai era estéril, agora o filho de Rebeca, que é Isaac, casa com o filho de Sara, que é Isaac, casa com a Rebeca, que também é estéril. O mesmo problema. Mas como ele viu a fé do pai dele, como ele agiu, então agora ele vai seguir esse mesmo legado do pai que deixou para ele. E ele começa a orar, ele vai para o campo orar para Deus agir e abrir o ventre da sua esposa, porque ele sabia que a promessa também estava sobre ele, que ele seria também participante dessa promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de multidões. Então ele vai para o campo orar,
E Deus, na hora certa, age e abre o ventre de Rebeca. E Rebeca tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E Jacó, o menor, né, vai ser servido pelo maior, pelo mais velho, que era contra a cultura daquela época. Porém, foi abençoado, um homem cheio de falha, mas é o que nós estamos estudando aqui, que entrou para a galeria dos heróis da fé, porque foi um homem de fé e ele era humilde e reconhecia os seus erros. Então é importante nós seguirmos, né, e exercitar nossa fé, crendo e esperando, mesmo não vendo, mas crendo que Deus é poderoso para fazer um milagre em nossa vida. Conclusão desse segundo tópico é o sinopse 2, né? Isaac, o filho da promessa, deixou um legado de fé e esperança para judeus e gentios, né? Para a igreja de Cristo. Então vamos para o último e terceiro tópico da nossa lição, o legado de Jacó. No primeiro subponto, o homem com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaac e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram, enganaram, pois não eram perfeitos. Assim como nós, as Escrituras Sagradas nos mostram que pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaac e Jacó, assim como as suas famílias, não eram perfeitos. Quando entendemos essas verdades, paramos de exigir de nós e nossas famílias uma perfeição impossível de alcançar. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame sua família com todo desprendimento, apesar das imperfeições. Então, muitas vezes nós somos levados a ser perfeccionistas, né? Queremos que os filhos não erram, queremos que a esposa não erre, e às vezes nós mesmos estamos cometendo erros. Por quê, irmão? Porque a organização familiar, a organização de uma empresa, a organização de uma igreja, ela é humana. E o ser humano, por causa do pecado, do Éden, temos aí no nosso DNA essa origem do pecado original, então estamos suscetíveis a erro. Por mais que nós procuramos ser certo, sempre vamos cometer erro, porque somos humanos. Aí vem aquela questão de alguém que sai procurando igreja. Qual é a mais certa? Essa que eu vou servir a Deus nela. Mas vou dizer para você, se você entrar numa igreja que é corretamente certa, você vai fazer essa igreja errar, porque você é imperfeito. Então a perfeição, irmão, é só depois que nós fomos arrebatados e chegarmos na glória, porque ali está o Cristo, ao qual nós aceitamos que é perfeito, e nós seremos perfeitos como Ele é. Mas enquanto estiver nessa terra, nós temos que lutar, né? E em um processo de dia a dia, buscar a santificação, né? Para nós chegarmos naquele dia e podermos ser arrebatados com Cristo Jesus. Porque enquanto estivermos aqui, vamos cometer pecado, vamos cometer erros, mas devemos dar a meia volta, buscar a presença do Espírito Santo e pedir para que nos perdoe e continuamos servindo a Deus. Então, você errar, muitas vezes, não significa que você perdeu a salvação. Agora, você permanecer no erro, isso você perde a salvação. Então, quando você erra por um descuido, por uma fatalidade, você pede perdão e continua. Mas aqueles que têm prazer em errar e em mentir, esses são pessoas injustas, são pessoas pecadoras que não poderão herdar o reino de Deus. Então, erramos, mas pedimos perdão e continuamos a nossa jornada e a cada dia nos santificando para que naquele dia sejamos arrebatados com Cristo, a encontrar com Cristo nos ares. Vamos para o nosso segundo subponto, terceiro tópico. O arrependimento muda destinos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel, quando fugia da casa de seus pais. Gênesis 28, versículo 10 ao 19. E em Peniel, quando regressava, Gênesis 32, 24 ao 30, embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó, não apenas como o provedor de recursos, mas também como o seu protetor. Vemos aqui, irmão, tanta imperfeição em Israel.
Ele desobedeceu às vezes, né? Deus mandou ele para a terra do seu pai, ele foi para outro lugar. Pagou o preço, né? Mas arrependeu. Então o arrependimento, ele é essencial. Ninguém pode ver Deus e fazer parte da igreja de Cristo se não arrepender. Ele tem que ter arrependimento. O que é arrependimento? É dar meia volta. Você estava indo no caminho do pecado, no caminho largo, você dá meia volta e volta para o caminho estreito, aonde você vai obedecer a palavra de Deus. Você não vai ser um perfeito, mas você vai estar lutando para chegar à perfeição, né, até o dia do arrebatamento. Que o justo é como o sol da aurora, que começa de manhã, vai clareando até chegar ao dia perfeito. E esse dia perfeito é o arrebatamento da igreja. Então o arrependimento é essencial em nossa vida. Quando nós cometemos um erro e arrependemos, Deus nos perdoa e nos continua abençoando. Aconteceu com o rei Davi, né? Aconteceu com muitos reis, com muitos homens de Deus. Davi pecou e cometeu um pecado de adultério e um pecado de homicídio, matando aí, adulterou com Betseba e ainda matou o seu marido. Tá? Mas quando Natan veio falar com ele, depois de um ano, ele se arrependeu e Deus perdoou o seu pecado. Foi diferente de Esaú ou de Saul, que o rei que antecedeu. Ele pecou. Nós vemos que Samuel pediu para ele esperar até que ele chegasse para ele decidir sobre aquele povo que ele havia ganhado a guerra. E ele não esperou e tomou a sua decisão antes de Samuel chegar. E quando Samuel chega, demorou 3 dias e vê, né, que ele deixou vivo ali o gado, que era para matar, era para eliminar todo mundo. Deixou o rei. E Samuel disse, olha, por causa da sua desobediência, rasgou as vestes dele, disse, o seu reino foi rasgado e foi dado a um que é melhor do que você. Ele chorou, sentiu não arrependimento, mas remorso, e disse para Samuel, olha, que eu perca a presença de Deus, nós estamos aqui fazendo a conjectura, que eu perca a presença de Deus, mas me honre mais uma vez. E não deixa que eu perca o trono. Então ele estava mais interessado em continuar pecando, desobedecendo a Deus e tendo honra na frente do povo, do que perder tudo, como Davi se declarou ao profeta, dizendo, olha, que eu perca tudo no capítulo 51, que eu perca o trono, que eu perca a minha posição, que eu perca o cetro, que eu perca o reino, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, nós vemos que quando a pessoa arrepende, como Paulo, que perseguia a igreja e caiu no caminho de Damasco do cavalo, e ele arrependeu e se tornou o maior missionário de todos os tempos, reverenciado por toda a igreja hoje, por todos os povos, pela Bíblia Sagrada, as suas cartas, né, que demonstra o seu convertimento, ok? Então o arrependimento é essencial na vida do cristão. Avançando para o terceiro e último subponto do terceiro tópico, a bênção ofuscada, a bênção ofuscando a tragédia, ok? Deus prometeu abençoar Abraão e sua descendência, e ele o fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor, e toda a restauração tem propósito específico, revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora como nós eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu, enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Esaú recebesse a bênção de Isaac. Esaú também errou, pois sendo o primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Gênesis 25, 32 ao 34. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filhas dos povos estrangeiros como esposa, nem para si e nem para os seus filhos. E casou-se com 2 mulheres hetitas. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha a aprovação de Deus. Gênesis 36, verso 1 ao 3. Porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensiná-lo e instruí-lo. Deuteronômio 13 e 3. Assim também Deus deseja o nosso bem
ainda que experimentemos adversidade, para que sejamos ensinados, instruídos por ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada com Deus. Então nós vemos que Esaú foi diferente de Jacó. Não era permitido na cultura deles casar com mulher estranha. Esaú casou com mulher etita, casou com mulher de Canaã, já quebrou o pacto que Deus, da promessa de Deus na vida dele, além de vender a sua primogenitura para Jacó. Embora Jacó enganou. Mas Jacó usou de engano com seu pai, né? O seu irmão ficou irado contra ele, mas vê que ele vai reconciliando. A mãe dele manda ele fugir por causa do seu irmão, para que o seu irmão não aconteça uma tragédia. E ele vai no caminho, ele tem um encontro com Deus. E ele diz, Senhor, se tu for comigo, eu dou o dízimo de todas as coisas. Olha o pacto de Jacó. Ele não fez como Esaú, que distanciou de Deus. Chega lá na terra de Labão, porque sua mãe falou, você vai para a terra para a casa do seu tio, porque ele teria que casar com uma parente ou um descendente de Abraão, e não com mulheres estranhas. E ele casa justamente com a sua prima e continua a linhagem. Ele continua obedecendo a Deus. E no caminho, quando ele vem para a sua terra, ele tem encontro com Deus. Ali ele luta com o anjo e recebe a promessa. E no encontro com o seu irmão, ele humilha, né? E Deus dá a vitória para ele. Então nós vemos que o arrependimento, a transformação de Jacó e a sua humildade fazia parte do caráter dele. E Deus alegrava quando via essa posição, mesmo ele sendo imperfeito. Então Deus foi abençoando ele e cumprindo as promessas na vida dele. Então é importante. O arrependimento traz as promessas de Deus sobre a nossa vida e a humildade vai na frente da honra. Sinopse desse terceiro tópico. Deus transformou o caráter de Jacó, pois ele também fazia parte do concerto de Deus com Abraão e Isaac. Meus queridos, chegamos ao final. Agradeço a tua permanência durante todo esse vídeo abençoado, né? Continue sempre nos prestigiando e ouvindo a poderosa palavra de Deus. Então chegamos à conclusão dessa lição. Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia do seu irmão, o Senhor mudou o seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus. E seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Meu querido, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Incline sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, por chegar mais a essa etapa, o final dessas 13 lições e hoje ministrando a 13ª lição com muita propriedade e bênção da tua parte. Agradeço a ti, ao Senhor, por poder, nesse tempo de vida, fazer parte desse ministério, para poder também ensinar as pessoas, ser instrumento da tua parte, para transmitir a tua poderosa palavra. Pai, pedimos a bênção sobre esse pai de família que está nos assistindo, a essas pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, ó Pai, entra com providência na vida deles. Se a doença seja curada, se a problema financeiro seja resolvido, se alguém afastado dessa família de Cristo, volte para Jesus novamente, através do poder da palavra. Assim nós pedimos a bênção sobre essa família e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, que diremos com força. Amém. Bye, bye, galera, e até o próximo trimestre, o terceiro. Esperamos vocês lá. Um abraço.